Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 1, nós leremos a palavra do Senhor, que diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Somente até aqui. Vamos fechar os nossos olhos e buscar a iluminação do Senhor nessa noite por meio de uma oração. Oremos. Deus bondoso, mais uma vez nós estamos diante do teu texto, da tua revelação. Palavra essa, Senhor, que para nós é vida, vida verdadeira. Damos-te graça, Senhor, porque o Senhor nos chamou para si nesse dia, para estarmos aqui reunidos diante da sua palavra. Lida e agora, Senhor, pregada, a fim de que nós possamos crer em Ti. Pedimos a Ti a iluminação do Santo Espírito. O Santo Espírito que iluminou o apóstolo Pedro, o apóstolo João, os demais apóstolos, os inspirou, trazendo a palavra dada pelo Senhor de forma inerrante, que os capacitou, Senhor, a crer nas palavras do próprio Cristo, que confirmou as palavras do Cristo, que esse mesmo Espírito que foi dado aos apóstolos, foi dado aos pastores no passado, foi dado e distribuído à igreja em todos os séculos, esteja sobre nós também nessa noite. Permitindo, Senhor, com que as palavras de Cristo não só sejam claras para nós, mas que também, na sua clareza, nós possamos depositar a fé. Nos ajude, Senhor, e me ajude mais uma vez como pregador, para que possa pregar a sua palavra do modo como o Senhor ordena que ela seja pregada. Assim, Senhor, nós pedimos na nossa humildade e na nossa necessidade por Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente morreu, verdadeiramente foi sepultado. Disso os evangelhos são testemunha, e esses eventos foram eventos públicos, de modo que se você estivesse vivo naquela época, se você estivesse na região de Jerusalém, talvez fosse um judeu, você certamente saberia, porque era um evento falado por todas as pessoas. Todas as pessoas da cidade de Jerusalém, mesmo que não fossem cristãs, sabiam que um homem que se chamava Jesus havia então morrido na cruz naquele dia e que ele dizia-se ser o Cristo. Mas esse evento, para a maioria das pessoas que o presenciaram, foi um evento que apresentou uma questão que não foi a questão que o evento realmente, verdadeiramente, espiritualmente apresentou. Para a maioria daqueles presentes ali, aquele evento, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu consequente sepultamento, apresentaram a derrota de um homem. Apresentaram
mais um, na verdade, falso Cristo, dentre os demais que já haviam se levantado em Israel, se chamando de Cristo, mas que depois, então, foram vencidos, ou foram desacreditados, ou foram mortos, enfim, não levaram adiante o seu ministério. O problema da interpretação dessas pessoas é que não conseguiam perceber a Cristo espiritualmente. Não conseguiam perceber a obra que Cristo de fato havia de fazer e o que haveria de acontecer subsequentemente à sua crucificação e o seu sepultamento. Esse evento, um tanto mais privado, mas de certo modo vai se tornando público também, é o evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aqueles incrédulos, após a ressurreição, continuaram incrédulos, encontrando formas de justificar a própria incredulidade. Mas os discípulos, que estavam tristes, com medo, acuados, reunidos, chorando em luto, não aguardando a ressurreição, porque ainda não haviam confirmado a fé nessa doutrina que Jesus Cristo havia ensinado. Eles, por outro lado, quando verão a Cristo ressurreto, eles terão uma transformação completa na sua própria interpretação do evento da cruz. Eles olharão para aquele Cristo que foi crucificado, aquele Cristo diante do qual eles estavam confusos, ainda mantendo a fé, o fato de que ele era o Messias enviado pelo Senhor. Mas agora a fé deles será reforçada. E eles então, com a fé confirmada, passarão a ser testemunhas cada vez mais capacitadas desse nosso Cristo. Hoje nós veremos que o túmulo que estava, no qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi depositado, ele estava vazio. E quando isso acontece? Acontece no primeiro dia da semana, como diz o nosso texto. Interessante que os 4 evangelistas deixam claro, e muito claro, o dia no qual o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Todos os 4 evangelistas, quando vão falar a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus, eles falam no primeiro dia da semana. Na verdade, no original, essa expressão se chama no primeiro dos sábados. E aí, algumas pessoas vão perverter essa expressão dizendo que Jesus Cristo, de algum modo, ressuscitou num sábado. Mas esses desconhecem a própria língua na qual o Novo Testamento foi escrito. E quando ele diz essa expressão, os sábados, apresenta o espaço de tempo entre 2 sábados. Um sábado e outro sábado da próxima semana. Ou seja, quando fala no primeiro dia dos sábados, ele na verdade está apresentando o primeiro dia da semana que está entre sábados. E esse fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou num domingo, não é só atestado aqui pelos evangelistas, como atestado também pelos apóstolos posteriormente, e atestado também pelo decorrer da história da igreja. A igreja como um todo, assim creu na verdade que o nosso Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E por que deixar essa verdade tão clara? Nós devemos nos perguntar. Quando a Escritura repete uma coisa, quando a Escritura fala uma coisa, nós devemos prestar muita atenção. Mas quando a Escritura repete, é sinal de que nós devemos prestar atenção redobrada. Visto que alguns eventos, alguns evangelistas omitem, outros trazem à luz, a fim de que os testemunhos se complementem. Do mesmo modo como, por exemplo, quando nós testemunhamos, nós todos, um evento, e às vezes nós temos perspectivas diferentes ou pontos de vista diferentes sobre o mesmo evento, assim também os evangelistas fizeram. Eles, como testemunhas desses eventos, sendo inspirados pelo Espírito Santo, eventos que não se contradizeram, todavia eles apresentaram pontos de vista, ou seja, aspectos, perspectivas, daquilo que presenciaram, viram
a fim de que a igreja a qual receberia esse testemunho fosse ensinada. Todavia, os 4 evangelistas, mesmo apresentando por vezes alguns eventos que outros não apresentam, apresentando elementos, detalhes que para complementar os demais, todos eles deixam claro que o nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana. A partir daquele dia, nós temos uma reviravolta não só para os discípulos, mas o primeiro dia da semana. A semana que sucedeu aquele sábado, o sábado no qual nosso Senhor estava num túmulo. Naquele primeiro dia, toda a história da criação se transformou. Nós estávamos numa semana de dores, numa semana de aflições, numa semana no qual nosso Senhor Jesus Cristo já estava Ele mesmo prenunciando por muitas vezes a sua morte, e Ele caminhando em dores para a sua morte, Ele se entregou. E naquela sexta-feira na qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou, fez-se verdadeiramente trevas sobre o mundo. Naquela sexta-feira o nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido no seio da terra. Ele foi sepultado. E aquele sábado foi verdadeiramente o sábado das dores, o sábado das aflições para aqueles discípulos. Todavia, o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu, agora não é encontrado no seu túmulo no primeiro dia da semana. O evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo transforma toda a história. Porque, conforme nós vamos ver ainda logo mais adiante também, em outro texto, o evento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não só confirma a obra que ele realizou perfeitamente, mas também é verdadeiramente o início da nova criação. O fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressurge dos mortos faz com que ele agora então entre num estado de glorificação. Ele que então ressuscita para a vida eterna. Ele que após ressuscitar nunca mais morre. Ele que após ressuscitar agora recebe todo o poder, toda a autoridade dada pelo Pai a ele. Ele que após ressuscitar ascende aos céus. Ele que após ressuscitar então entra no seu reino e leva a cabo a vontade do Pai, fazendo todas as coisas novas. Ele que após ressuscitar então fortalece as suas testemunhas, os seus amados, os seus discípulos. Ele que após ressuscitar faz com que esses discípulos sejam bem-sucedidos na tarefa de estabelecimento da igreja e de proclamação da obra do nosso Senhor. E esse nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, que nos dá o Espírito Santo, ele então dos céus faz com que a sua igreja expanda e ganhe toda a terra. Nós passamos de um período de tristeza para um período de retumbante alegria. Bendito domingo foi esse, porque foi o primeiro domingo, primeiro dia, verdadeiramente o primeiro dia do Senhor, o primeiro dia do sábado cristão, o primeiro dia que nós nos lembramos e celebramos o nosso descanso. É por isso que a igreja entendeu, a igreja naquela época, e a igreja após ela, entendeu com clareza que o sábado havia passado. O dia de descanso que havia de ser, o que era naquela época o sábado, o último dia da semana, que apontava para Cristo que viria, ele agora é substituído pelo descanso no primeiro dia da semana, visto que Cristo já veio e ele encerrou a sua obra. A sua obra foi finalizada e agora Cristo entra no seu descanso. Cristo passou o seu período de humilhação. Toda a humilhação foi feita. Todo o inferno que Jesus Cristo deveria passar, ele passou. Todo o sofrimento pelos nossos pecados já foi sofrido. Agora o nosso Senhor Jesus, ele ressurge em glória, num corpo glorificado, vitorioso e aplicando e vencendo como um conquistador, aplicando a sua vitória. Jesus, após a sua ressurreição, inicia verdadeiramente um império.
Um império que sujeita todos os povos, que sujeita todas as línguas, que sujeita todas as nações. E assim, Jesus Cristo descansa. Ele contempla a obra que ele realizou, conforme diz lá no Salmo 53. Ele vê o fruto do seu trabalho e ele fica satisfeito. Ele descansa da sua obra porque nenhum mais trabalho de humilhação, nenhum mais trabalho de sofrimento ele deveria realizar. Tudo agora que Cristo faz, ele faz exaltado, glorioso, à destra de Deus, o Pai. Esse, portanto, é o dia do nosso descanso. O primeiro dia da semana deve ser sempre reservado para uma santa contemplação e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é quando nós paramos, então, encerramos a nossa semana, nós iniciamos essa semana com a santa memória de que nós descansaremos à semelhança dele. Nós entramos no descanso dele. Nós descansamos com ele. Nós descansamos, em primeiro lugar, do peso que é buscarmos a salvação pelas nossas próprias obras. A realidade e que a lei de Moisés nos ensinou, conforme Paulo disse, inclusive em Atos 13, é que a lei por si mesma ela não pode salvar. Não porque há defeito na lei. A lei de Moisés, que é a revelação de Deus, a vontade de Deus para nós, ela não é defeituosa. Ela não possui algo que lhe falte. Bem verdade é que se o homem guardar toda a lei, pela lei será salvo. Pela lei entrará no descanso. Mas a grande realidade é que todos nós aqui, se não fizermos a confissão de pecados no dia de hoje, agora mesmo, deveríamos ter feito. Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos perderam a comunhão com o Senhor pelos pecados. Destituídos estão assim da presença de Deus, não podem ter comunhão com Ele. E a presença de Deus, então, na eternidade, na verdade se torna uma presença punidora. Uma presença que exige que a sua justiça seja satisfeita. A lei de Moisés não pôde salvar, mas nos apresentou aquele também que pôde, visto que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando viu, cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei em nosso lugar e morreu em nosso favor. E ele então, cumprindo a lei, mas recebendo a punição pelos pecados que são meus e que são de toda a igreja de Deus, a igreja invisível, ele conquista para nós verdadeira salvação. Ele sofre em nosso lugar aquilo que nós deveríamos sofrer. E assim, portanto, nós podemos descansar. Porque o trabalho que é meu, que é seu, que é de todos os seres humanos, que é cumprir perfeitamente a lei de Deus, foi cumprido por Cristo. Ele cumpriu. Nós somos aceitos não por causa das nossas obras, mas por causa das obras dele. Temos descanso. Descanso verdadeiro. Mas não apenas isso. O descanso das nossas de buscar a salvação pelas nossas próprias obras também aponta para um descanso que o domingo aqui presente, o primeiro dia da semana, que nos traz a memória da ressurreição de Cristo, somente aponta como uma figura, como uma antecipação. Sabe quando vai ter Copa do Mundo e as pessoas já um tempo antes ficam eufóricas? Eu lembro disso quando eu era criança. Eu não sei se tem mais esse efeito hoje, porque eu parei de acompanhar um pouco de futebol. Mas eu lembro que o ano de Copa, né? Esse ano é ano de Copa, não é? Então talvez tenha muitas crianças que estão assim. Não sei se você é um torcedor muito animado, talvez também. No ano de Copa, eu lembro que eu ficava ansioso para ver a Copa. E quando eu sabia que ia ter jogo, eu ficava muito animado já, esperando o jogo. Isso lembra, né, um exemplo dessa antecipação que nós temos. No domingo cristão, no dia de descanso, nós temos uma antecipação do nosso descanso eterno, do nosso descanso perfeito. De modo que é necessário que quando nós entramos no domingo,
Já pela manhã nos lembremos que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que Ele venceu e que Ele nos deu descanso e que Ele está levando a efeito todas as coisas segundo a sua vontade e que pela sua vontade e pelo seu poderio nós entraremos no seu descanso na eternidade. E é isso que Ele está realizando hoje. De modo que a doutrina do senhorio de Cristo, de modo que a doutrina de que Cristo é o cabeça da igreja, e de modo que até a própria doutrina da igreja, o próprio fato de que há uma igreja cristã neotestamentária, o próprio fato de que existem esses livros que vão de Mateus a Apocalipse, dependem da doutrina da ressurreição. Porque é o fato de que Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, confirmando as promessas, inclusive confirmando as suas próprias palavras, que nos garante que nós temos uma vida eterna e que nos garante todas as demais doutrinas neotestamentárias. Sem essa doutrina, os apóstolos teriam uma fé vã, uma fé vencida e uma fé que não poderia ser ensinada. Sem essa doutrina, Jesus Cristo não teria verdadeiramente ressurgido dos mortos, não teria ascendido aos céus, não teria destituído seus inimigos da sua posição de autoridade e não teria enviado o Espírito Santo, que confirma o testemunho dos apóstolos. Não haveria igreja neotestamentária. Essa doutrina muda tudo. Essa doutrina dá significado à nova aliança. E essa doutrina, a doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tem significado por toda a eternidade. Nela, assenta-se e repousa o nosso descanso. No primeiro dia da semana. Mas os discípulos ainda não haviam sido confirmados nela. Eles vão ser confirmados. Jesus vai aparecer e vai dar muitas provas. E depois eles vão receber o Espírito Santo e vão conseguir ver tudo com muito maior clareza. Mas por enquanto, Maria Madalena, no primeiro dia da semana, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Os evangelhos, lembrem-se vocês, se nós queremos compreender os evangelhos de um modo completo, toda a história, nós temos que recorrer aos demais. E a fim de ser breve, por vezes eu cito o que os demais evangelistas disseram, para que nós não precisamos ler todas as vezes todos os relatos dos quatro evangelistas. Mas os outros evangelistas nos ensinam que Maria Madalena não estava só. Maria Madalena foi ao sepulcro no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, mas ela estava acompanhada. Ela estava acompanhada por Maria, mãe de Tiago. Ela estava acompanhada por Salomé e por ainda outras mulheres. A Escritura nos ensina que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. O objetivo delas ali ir ao sepulcro era prestar as honras finais ao nosso Senhor Jesus. Diferentemente do que acontece hoje no Brasil, em outras culturas, às vezes acontece diferente. Mas no Brasil ocorre de as pessoas que falecem, elas são normalmente sepultadas muito rapidamente, né? É desejável, inclusive, que elas sejam sepultadas o quanto antes, né? Em algumas outras culturas, nós vemos que as pessoas, os funerais demoram muitos dias. No Brasil, não. Costuma ser sepultado, se assim é possível, né? Se há condições para que isso aconteça, o corpo o mais rápido possível. Mas devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi sepultado muito rapidamente. Visto que ele falecendo na sexta-feira, morrendo na sexta-feira, era necessário que ele fosse sepultado ainda na sexta-feira, para que eles pudessem assim descansar e guardar o sábado que havia ocorrido naquela semana. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele é sepultado com honras, conforme nós vimos, honras reais. Todavia, aqueles que haviam sepultado o nosso Senhor Jesus Cristo queriam ainda prestar-lhe ainda maiores honras. Elas vão, portanto, essas mulheres vão com o objetivo de ungir o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar ainda mais ungüentos, perfumes,
prestando verdadeiramente honra ao corpo do nosso Senhor. E nos lembramos e falamos disso, que como isso é digno. Nós falamos isso no sermão sobre o sepultamento, como aqueles que são sepultados devem ser respeitados, né? Devem ter um velório digno, adequado. Falamos, né? Sem superstições, sem luxos inadequados, desnecessários, né? Muitos que não honram em vida querem passar a honrar na morte. E não devemos ser assim. Devemos honrar na morte e na vida, né? Mas elas então vão, talvez, buscar ali o último consolo, inclusive, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte. A Escritura já havia revelado, Jesus Cristo mesmo já havia falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse isso: destruam esse templo e eu reconstruirei. E aí eles começam a pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando do templo no qual eles entravam para adorar a Deus. E ele deixa claro que ele estava falando do seu próprio corpo. Ele apresentou o sinal de Jonas. Passou aqueles 3 dias na barriga do peixe. E esse sinal seria dado, portanto. Um sinal que seria parcialmente público. Não tão público quanto a sua cruz, mas que os fariseus e os principais, ali, líderes do povo, saberiam, chegariam ao conhecimento deles de que Jesus ressuscitou. Inclusive, eles vão subornar pessoas para transformar essa história. Eles sabem que Cristo ressuscitou. Jesus Cristo já havia ensinado isso. A Escritura também já havia falado disso anteriormente. No Salmo 16, nós cantamos o fato de que Jesus canta, né? Esse salmo sendo um salmo que claramente nos apresenta a obra de Jesus Cristo. Que o corpo de Jesus Cristo não seria deixado no sepulcro e a sua alma na morte. Jesus Cristo ressurgiria ao terceiro dia. Lemos também já em outros momentos, vamos ler esses, Isaías capítulo 53. Eu citei aqui já, mas vamos ver mais um. Isaías 53, verso 10. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor. Antes, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Verso 9, então, fica claro. Ele foi sepultado. E agora no verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Após a sepultura de Cristo, então, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ou seja, tendo ele morrido, verá a sua posteridade. Verá aqueles que virão após ele, aqueles que o seguirão, os seus filhos, e prolongará os seus dias. Nessa expressão, prolongará os seus dias, já está incutida a ideia, a doutrina de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita para não morrer novamente. Os seus dias são prolongados, e são prolongados para a eternidade. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscita com corpo glorioso e verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, claramente aqui, né, uma expressão da consciência de Cristo pós-ressurreição, ele vê o que ele realizou e ele então entra no estado de satisfação. E assim leva a sua obra adiante, conforme ele continua dizendo aqui Isaías. Agora vamos lá no Salmo de número 22 também. Por que eu estou trazendo esses textos aqui? Porque por vezes esse Salmo, Salmo 22, o texto de Isaías 53, nos apresenta nas nossas mentes, né, muito do sofrimento de Cristo.
Mas veja que junto do sofrimento de Cristo, a doutrina da sua exaltação está ah, ah, relacionada, está vindo na sequência. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Lembrem-se vocês, então, que essas foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, no auge dos seus sofrimentos. E verdadeiramente esse salmo continua descrevendo dores tais que não são conhecidas experiencialmente por nós. Coisas pelas quais nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário, que nós não conseguimos conhecer a dimensão. Mas, verso 20, ele clama. Verso 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Somente até aqui, para não precisarmos ler todos os versículos. Veja, Jesus na cruz clama ao Senhor por salvação. E o Senhor, Deus o Pai, o salva da morte. Era necessário que ele morresse, mas ele não permanece na morte. Ele é salvo da morte. Essa humilhação é retirada de sobre ele. E ele então ressuscita dos mortos. E veja que o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita dos mortos faz com que ele louve ao Senhor no meio da congregação daqueles que passam, então, por conta disso, a louvar ao Senhor. A congregação dos justos, então, que olha para Cristo e se alegra com a sua vida. E ele louva ao Senhor em vida. E ele louva ao Senhor no meio de nós, nas nossas congregações, nos nossos ajuntamentos solenes. Ele está conosco, adorando ao Senhor. E veja que no verso 27, nos fala da memória dos justos, que eles se lembram, então, eles olham a obra de Deus e eles olham a ressurreição do Senhor Jesus. Eles se alegram e os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor. E esse reino que é do Pai é dado após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para o Filho. De modo que o Filho reina como, como um enviado ou como um rei estabelecido pelo próprio Pai. Vamos voltar lá para João, capítulo 20. A Escritura já falava da ressurreição de Cristo. Jesus falou da sua própria ressurreição, mas a fé desses discípulos estava fraca. E nesse aspecto, podemos dizer que eles provavelmente estavam incrédulos. Pelo que eles faziam, então. Eles amavam a Cristo. Eles permaneceram juntos, chorando por Cristo. Eles sepultaram a Cristo. Eles foram, no primeiro dia da semana, prestar honras a Cristo. Verdadeiramente, eles não apostataram, como fez Judas. Eles não abandonaram a Cristo de todo. Eles estavam frustrados, confusos, tristes, porque Cristo havia morrido. Mas permaneceram nele, amando a ele, mas ainda com a fé fraca.
Isso nos ensina algumas coisas. Nos ensina a diferença, verdadeiramente, entre Judas e os demais, inclusive Pedro, que negou ao nosso Senhor Jesus. É bem verdade que nós, por períodos na nossa vida, podemos ter a nossa fé enfraquecida. A nossa fé pode ser enfraquecida por uma série de fatores. Mas a principal delas é isso que o texto mesmo nos ensina. Nós temos a fé enfraquecida quando nós temos a incapacidade de conhecer e de crer nas promessas de Jesus. Por vezes a vida se torna pesada demais muito rapidamente. Coisas acontecem que nos surpreendem. Esperávamos uma coisa e outra coisa acontece. Às vezes a doença, às vezes a perda de algum familiar muito próximo, às vezes as dificuldades com os homens, às vezes as dificuldades materiais. E aquelas verdades que deveriam nos confortar agora parecem distantes de nós, quando lembradas, quando sabidas. Mas nesses momentos nós somos tentados a achar que nós fomos abandonados por Deus. Nós somos tentados a achar, inclusive muitas vezes Satanás fala aos nossos ouvidos de que nós não somos crentes. E contra isso tudo nós devemos combater. Nós devemos combater. Porque o próprio fato de estarmos permanecendo nessa. De estarmos preocupados com a nossa salvação é muitas vezes uma evidência de que permanecemos nela. E assim devemos buscar nos fortalecer por sabermos que os discípulos que andaram com Cristo por 3 anos, que aprenderam tudo de Cristo, eles, diante do evento que eles traumático pelo qual eles passaram, eles mesmos tiveram a fé fraca, mas que eles foram fortalecidos. Eles foram fortalecidos de todo posteriormente. E eles foram fortalecidos justamente pela contemplação de uma verdade fundamental, que é de que Cristo ressuscitou. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo fortaleceu a fé daqueles que estavam titubeantes e deve fortalecer também a nossa fé. E nesse período, então, nós devemos buscar as verdades do Evangelho. Quando nós estamos enfraquecidos na fé, ao invés de nos afastarmos, como o nosso velho homem quer que façamos, em vez de fugirmos e buscarmos outros consolos, nós devemos ir mais para os pés de Cristo e clamarmos a Ele, de que as verdades então reveladas nos sejam apresentadas mais uma vez pelo Espírito Santo. Voltando ao verso 1, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Imagine o choque de Maria Madalena ao chegar no sepulcro. A pedra estava tirada. Ela não estava, a expressão aqui não é meramente que ela estava rolada. Lembrem-se vocês de que o sepulcro aqui havia sido escavado numa rocha, e o modo pelo qual eles fechavam essa rocha para proteger contra animais, né, que são carniceiros, que comem carne, né, morta, e outros animais selvagens mexessem no corpo, para proteger que ladrões não fossem lá e furtassem. Uma pedra muito grande era colocada na porta do túmulo. De modo que, se fosse retirada essa pedra, havia um lugar onde, vamos dizer assim, uma entrância, uma saliência no chão, que direcionava essa pedra para permanecer ali. Só que a expressão dá a entender que a pedra ela foi como se fosse arrancada, como se ela fosse levantada e retirada à força do túmulo. Aquilo que havia acontecido ali não era algo natural. Não foram homens que moveram a pedra. Inclusive, outro evangelista nos deixa claro, que nesse momento em que a pedra foi rolada, houve um terremoto naquela cidade. Um grande terremoto houve naquela cidade. E então, assim, a pedra foi retirada à força. Não sabemos os detalhes exatos de como tudo isso aconteceu, porque a Escritura não revela. Mas ela chega e a pedra está apartada do túmulo. Uma cena já completamente estranha. Ela chega então e viu que a pedra tinha sido tirada. E imediatamente ela volta e corre. Ela pensa: eu preciso avisar os meus irmãos. Eu preciso correr até eles, eles precisam saber disso. Imagine, ela deve ter corrido, né? A distância não era muito longa, né?
mas era fora da cidade, então provavelmente ela volta para a cidade. Ela deve ter corrido em prantos nesse momento, mas ela não deixa de avisar os seus irmãos. Isso também é uma aplicação para nós. Muitas vezes na nossa dor, nós fugimos dos nossos irmãos. Nós, ao invés de buscarmos nos nossos irmãos o consolo, ou talvez ajuda para conseguirmos entender os próprios problemas, nós não vamos para eles, queremos passar a nossa dor separados. E não deve ser assim. Isso que ela faz é um ato de comunhão cristã, ela vai até aqueles que talvez inclusive poderiam ajudá-la, de algum modo, a compreender aquilo, ou a tomar uma atitude em relação àquilo que ela interpretou sobre aquele fato. Devemos ir aos nossos irmãos e não fugir deles. Correu, pois, e foi, verso 2, a Simão Pedro e ao outro discípulo. O outro discípulo aqui é João. Já temos aprendido que João sempre se refere a si mesmo assim, na terceira pessoa, não dizendo o seu nome. Ela vai então a Simão, Pedro e a João, que estavam juntos. A outro discípulo a quem Jesus amava. Então deixa claro que era ele. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. A interpretação dela dos fatos é que Jesus Cristo foi retirado de lá. Ela não sabia como, não sabia por que meios. Se havia sido os judeus que haviam violado o túmulo e roubado o corpo do nosso Senhor Jesus. Não sabia se tinha sido um jardineiro do jardim que havia entrado lá e tirado o corpo para outro lugar. Não sabia se havia sido, por exemplo, pode ser Nicodemos ou José de Arimateia, que por algum motivo, por medo dos judeus, talvez tinham tirado o corpo do Nosso Senhor de lá. Mas a única interpretação que ela deveria ter, que estava clara diante dos olhos dela e que era o motivo da alegria dela, ela não teve pela fraqueza da sua fé. Ela interpreta qualquer outra coisa, senão o fato de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Veja que ela reclama daquilo que, na verdade, é o motivo dela glorificar. E por vezes também nós fazemos assim. Por vezes, quando um consolo nos é retirado, nós choramos, nós esperneamos, mas não conseguimos ver, muitas vezes, que é na retirada daquele consolo que está o nosso benefício. Por vezes, Deus fecha portas para nós na nossa vida, e nós estávamos aguardando, esperando, mas Deus faz isso justamente porque nos ama para o nosso bem. E a nossa tendência, em primeiro lugar, não é buscarmos compreender aquilo nos planos do Senhor, segundo a palavra do Senhor, conforme a revelação de Deus, mas é reclamarmos. De modo que depois, Deus torna as coisas claras na nossa vida, pela sua palavra. E nós conseguimos olhar para o passado e passamos a glorificar ao Senhor por coisas que no momento foram motivos do nosso choro, da nossa tristeza. Devemos buscar então sempre olhar as situações da perspectiva bíblica. Buscarmos o conselho e a vontade do Senhor, a fim de que nós venhamos chorar por aquilo que verdadeiramente deve ser chorado, mas nos alegrar por aquilo que deve ser motivo da nossa alegria. Verso 3, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro e João, então, imediatamente partem numa corrida. Eles, imaginem aqui, eles estão transtornados, né? Eles não sabem exatamente o que fazer. E, naturalmente, a primeira coisa que eles vão fazer é correr atrás, então, ir ao sepulcro, ir àquele túmulo, ver o que aconteceu. Se o testemunho de Maria Madalena era verdadeiro, se ela não estava, talvez, confusa com alguma coisa, enganada, para entender o que aconteceu. Veja que é interessante o relato, né? Alguns inferem algumas coisas que não estão no texto. Tem pessoas que falam que João era, por ser mais jovem que Pedro, conseguiu correr mais rápido. Pode ser verdade, né? Mas não está dito isso. Outros dizem que Pedro era mais pesado que João. Eu acredito que isso não tem muita relação, não. É interessante ver, na verdade, que ambos buscaram, nas forças que possuíam,
correr até Jesus. E assim veja que João, ele dispara na frente, não porque estivesse abandonando a Pedro, mas porque o que o motivava a correr era o próprio Cristo. E ambos correram na velocidade que eles tinham, naquilo que eles puderam. Mas veja a diferença entre eles. João corre mais rápido, mas ele chega, verso 5, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. João era mais rápido. Se fosse para servir ao Senhor com a sua agilidade, ele tinha mais capacidade de servir ao Senhor do que Pedro, verdadeiramente. Porque ele correu mais rápido. Ele chegou antes. Mas ele entra, ele abaixa-se. A porta do túmulo daquela época era mais baixa, então era necessário para entrar abaixar-se. Ele abaixa-se, ele olha, mas ele não entra. Ele não tem coragem de entrar. Por algum motivo, ele atemorizado, não entra. Verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. Segue o texto, eu vou ler já na frente, mas veja a diferença. Então, Pedro, que havia sido mais lento, ele chega, e sendo Pedro, né, ele não teme, e ele entra imediatamente no sepulcro. Inclusive, isso vai dar ânimo para o próprio apóstolo João depois entrar também. Veja que, e eu estou trazendo aplicações de fato para a nossa vida, para entendermos como esse texto pode nos iluminar na nossa vida cristã. Veja que o Senhor usa pessoas diferentes, com capacidades diferentes, inclusive capacidades físicas, e isso não pode ser negligenciado. Às vezes, né, a gente quer espiritualizar somente as coisas, temos uma tendência muito espiritualista, vamos dizer assim, e ignoramos toda a parte material das coisas. Veja que para servirmos ao Senhor, muitas vezes nós necessitamos de coisas materiais. Tenho falado para vocês em algumas reuniões que temos tido como nós somos escravos. E como os escravos no Egito eram incapacitados de adorar a Deus porque tinham que trabalhar demais para poder sobreviver. Veja se não é assim conosco também. Temos que, por vezes, nos ocuparmos muito, trabalharmos em 2 empregos, fazermos renda extra, trabalhar às vezes no sábado inteiro, não trabalhamos muitas vezes no emprego que queríamos, que nos desse mais liberdade, e assim por vezes somos oprimidos, até mesmo a adorar ao Senhor. Até mesmo muitas vezes com os nossos deveres em casa, com a nossa família. Se tivéssemos mais tempo, muitos de nós, se não todos aqui, passaríamos mais tempo com os irmãos, na comunhão, aprendendo de Deus. Outros desperdiçam tempo e é motivo de arrependimento. Mas mesmo você que é oprimido, também não utilize isso como desculpa. Se você é oprimido, você tem que buscar sair do estado de opressão. Se você trabalha no emprego que lhe oprime e te incapacita a adorar ao Senhor, é responsabilidade sua buscar sair dessa situação, naquilo que for possível. Naquilo que for possível. Então, verdadeiramente buscar trabalhar nas condições que te permitam adorar ao Senhor. Porque hoje, inclusive na nossa sociedade, nós sabemos que é uma sociedade que não respeita, por exemplo, o dia do Senhor, não respeita os descansos, no qual o lucro, né, é visado acima de todas as coisas. E existem posições de trabalho, nós falamos disso na escola dominical anterior, né? Existem posições de trabalho que devemos buscar não ter, para que possamos adorar ao Senhor assim com liberalidade. Mas, voltando ao ponto, veja então que para adorar ao Senhor é necessário que tenhamos condições. Condições de trabalho, condições de descanso. Você trabalha demais, vem aqui no domingo à noite, está cansado demais, a sua tentação é dormir, né? Você não consegue adorar o Senhor porque você está cansado, corporalmente, fisicamente. Nós temos questões financeiras, nós temos questões de saúde também. Quantos de nós, por exemplo, não podemos vir a algum culto por questão de saúde? Ou, por exemplo, gostaríamos de estar mais, principalmente quando a velhice chega, isso se torna mais real, né? Mas não só, também estar mais presente com os irmãos, fazer mais coisas, mas o corpo já não está permitindo por uma série de fatores. Veja que o Senhor, então, aqui nesse texto nos deixa claro que Ele usa os seus servos nos dons que Ele distribui para o benefício da igreja. João não se gaba, né?
de ter corrido mais do que Pedro. Seria até tolice pensar nisso. Mas veja que Pedro também não deve se gabar de ter entrado antes no túmulo. Mas ambos se fortaleceram um ao outro. Eu imagino que é muito provável que, se João recebe a notícia sozinho, talvez ele não ia correr tão rápido, né? Ele talvez ia ficar temeroso, talvez ele ia buscar os outros. Se ele chega no túmulo sozinho, talvez ele não ia entrar mesmo. Então eles se ajudam e eles buscam se apoiar nessa necessidade. Eles entram no sepulcro e veem os lençóis. Verso 6. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Pedro entra primeiro. João, na verdade, ele se abaixa e vê os lençóis no chão, mas ele não entra. Depois Pedro chega e entra, e aí ele contempla a cena de um modo mais claro. Ele vê no chão os lençóis que estavam enrolados no corpo de Cristo, e ele vê à parte um lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus. E esse lenço, ele está enrolado, ele está colocado numa disposição específica, no qual ele foi manipulado. Essa é a questão aqui do enrolado. Provavelmente, a palavra enrolado aqui também poderia ser traduzida por dobrado. Então, ele estava manipulado de um jeito específico, não como se simplesmente tivesse caído, né? Ele foi colocado desse modo lá naquele lugar. E aí, isso é muito estranho. Por quê? Porque se fosse um animal selvagem que tivesse entrado lá, de algum modo, os lenços estariam rasgados, né? Ou não teria lenços lá. Se alguém roubou o corpo de Jesus, eles roubariam justamente os lenços, porque os lenços muitas vezes eram lenços caros que eram utilizados para o sepultamento. Então, muitas vezes, eles roubariam os lenços e deixariam o corpo. Se fossem os judeus que tivessem roubado o corpo de Jesus, por que eles dariam o trabalho de despir o corpo de Jesus e deixar os lenços? Um ladrão também que queria roubar o corpo não iria se preocupar em deixar as roupas. E também se fosse José ou Nicodemos ou qualquer outra pessoa, não deixaria os lenços. Então por que os lenços lá estão? Né? É possível que João, que viu e creu, tenha entendido isso. Pelo fato de que Jesus Cristo ele se despiu dos seus trapos de morte. Esses lenços que eram lenços caros, né? Jesus Cristo foi sepultado com a melhor honra que poderia ser lhe dada naquelas circunstâncias. Estavam lá. Um na onde Jesus Cristo foi sepultado e o lenço da sua cabeça num lugar à parte, dobrado. Como se Jesus Cristo tivesse se levantado, feito a sua cama, organizado as coisas e saído. Essa é exatamente a ideia do texto aqui. O fato de que esses lenços, especialmente o lenço da cabeça, estava lá separado, dobrado, nos apresenta a realidade única de que Jesus Cristo havia levantado, arrumado as coisas, deixado o seu túmulo, o seio da terra que o reteve por 3 dias e havia ressuscitado para uma nova vida, uma vida eterna. Diferentemente de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado, a ideia mais próxima que a gente tem é uma múmia, apesar de que não era exatamente uma múmia. Mas quando Lázaro é ressuscitado e ele sai do túmulo cheio de panos, né? E Jesus diz então, desamarre-o, né? Tire os panos dele. Então ele sai dos panos, Jesus Cristo não. Ele sai do túmulo sem os seus panos de morte. Ele deixa para trás os seus panos de morte. Isso nos apresenta a realidade. A realidade que Paulo vai deixar clara ainda lá em 1 Coríntios 15, de que Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. João viu e creu. Verso 9, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Esse verso aqui as pessoas brincam, né? Os crentes falam que
no final do culto sempre se cumpre essa profecia, né? Que os crentes tornaram, pois, os discípulos para casa. Aí, beleza. Quando você ouvir isto a próxima vez, se lembre de que, na verdade, essas palavras se referem a João e a Pedro voltando para casa após virem que o sepulcro estava vazio. Aparentemente, João aqui não está retumbante ainda em fé. Ele viu e creu, mas parece que ele começa a compreender agora. A parte de modo que talvez Pedro também assim fez, né? Porque isso, inclusive, ele coloca no plural ali no verso 9, né? Eles não sabiam a escritura que era necessário, ou seja, é muito provável que Pedro também agora, depois de João, tenha começado a entender, não, mas talvez Cristo tenha ressuscitado. E aí ele vai aparecer e deixar isso tudo muito claro. Mas se lembre então que o fato de que os discípulos voltaram para casa se refere não ao cumprimento de profecia no culto, né? Mas sim ao fato de que eles voltaram para em casa, então, se encontrarem com Jesus agora ressurreto. Eu gostaria de ir ainda, antes de finalizar, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Acabei me adiantando um pouco na explicação, queria ter mais tempo para falar de 1 Coríntios 15, mas eu quero fazer uma leitura desse capítulo rápida, mas parando alguns momentos para nós entendermos algumas aplicações da doutrina da ressurreição para as nossas vidas. Fiquem tranquilos que a gente ainda vai falar mais sobre ressurreição, porque Jesus Cristo vai então aparecer logo na sequência para algumas pessoas. Mas lá no capítulo 15, então, de 1 Coríntios, nós lemos: Também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Acabou? Não, não acabou. O evangelho é mais do que isso. Segue Paulo dizendo: e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, é necessário que nós guardemos, Paulo começou dizendo, a palavra, o evangelho ensinado por ele. Na sua completude, nós devemos permanecer. E no que consiste esse evangelho? Não é que Jesus morreu. Ou melhor, não é tão somente que Jesus morreu, mas que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou. Essa doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser esquecida por nós, com o risco de nós perdermos o próprio Evangelho. Ele ressuscitou e fez isso segundo as Escrituras. Toda a sua vida, e após a sua vida, ou seja, a sua ressurreição, foi o cumprimento das Escrituras. Verso 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do templo. Então, por isso que eu disse que o evento da ressurreição é parcialmente público. Por quê? Porque ele não é tão público quanto a crucificação. Mas, entretanto, o nosso Senhor Jesus Cristo aparece para uma multidão muito grande de pessoas. Ele é visto pelas mulheres, ele é visto pelos discípulos, ele é visto por mais de 500 pessoas. Ele é visto de novo pelos discípulos. Aí ele é visto por outros discípulos, né? Paulo não fala aqui todos os momentos em que Jesus Cristo apareceu. Depois, Jesus Cristo se apresenta para o próprio Paulo, depois de ressurreto. Depois de ascender aos céus. Como um filho fora do tempo, né? Como um nascido fora do tempo. Paulo vai continuar falando disso, mas veja que ele não aparece publicamente para os descrentes. Ele poderia aparecer. Mas por que ele não aparece? Essa é uma boa pergunta, né? Por que ele não aparece? Eu acredito que ele não aparece para os descrentes aqui,
Em parte, porque o benefício de ver o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto é uma bênção que estava reservada para confirmar a fé daqueles que criam em Cristo. De modo que aqueles que não criam em Cristo já estavam condenados. E mesmo que vissem Cristo ressurreto, iam inventar mentiras tais, quais já haviam inventado. Ou seja, se nós pensamos assim, não, Jesus Cristo tinha que ter aparecido para que as pessoas pudessem crer, você está pensando de modo inadequado. Você está pensando que a fé vem pela vista, mas não vem. A fé não vem por ver ou crer, ou ter provas, melhor dizendo, por ter provas racionais, físicas, científicas, experienciais de que Cristo ressurgiu dos mortos. Sabe por que eu creio que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos? Não é pela multidão de testemunhas. Não é pela confiabilidade da histórica dos relatos do Evangelho, dos livros do Novo Testamento, não. Mas porque o Espírito Santo me disse essa verdade. Ele fala essa verdade. Eu creio porque o próprio Deus diz. Ele diz na sua palavra. E o Espírito Santo confirma essa verdade. E quem somos nós para irmos e questionarmos ao próprio Deus? Sim, essa que é uma verdade dita e confirmada pela Escritura nos nossos corações, é apoiada por toda sorte de provas racionais, de evidências científicas. Mas esse não é o fundamento do crer. O fundamento do crer é o Espírito Santo, que aplica essas verdades ao nosso coração. Vou pular uma parte aqui então do que Paulo fala, porque ele fala da própria experiência dele no apostolado. Vamos lá para o verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui está um dos significados mais preciosos da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição nos garante que a vida não se encerra aqui. Quando nós morremos e vamos para o túmulo, o fato de que Jesus Cristo ressuscitou nos garante de que há uma vida para além do túmulo. Uma vida que será vivida ressurreta, ou seja, em corpo e em espírito, unidos e glorificados. De modo que se a doutrina da ressurreição não é verdadeira, a nossa fé não é verdadeira. A nossa fé se assenta nessa doutrina e por isso essa doutrina tem sido alvo de tantos ataques no decorrer da história, inclusive nos dias de hoje. E nós não devemos cair aos ataques, porque cair nesses ataques é negar nossa própria fé. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que significa feito as primícias? Está fazendo uma referência à festa das primícias. As primícias eram os primeiros frutos. Quando havia uma colheita, não sei se você já trabalhou com campo, se você tem uma ideia disso, mas quando tem uma colheita, vem aqueles primeiros frutos da colheita. Antes que a colheita venha inteira, forte, vem os primeiros frutos. E esses primeiros frutos tinham que ser dedicados ao Senhor. Por quê? Quando os homens separavam os primeiros frutos e entregavam ao Senhor, eles estavam dando graças ao Senhor porque os primeiros frutos eram sinal, claro, de que uma grande colheita se sucederia. Os primeiros frutos, então, eles são primeiros justamente porque tem os derradeiros, tem os próximos. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele é feito a primícia dentre os mortos, dos que dormem. Porque ele é o primeiro que ressuscita para a vida eterna em corpo glorificado. E se ele é a primícia, ele é o primeiro, certamente aqueles que dormem em Cristo seguirão a ele, ou seja, ressuscitarão para a vida eterna.
Verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Veja, ele está falando sobre a doutrina da nossa ressurreição. Em Adão, todos nós morremos. Todos nós pecamos. Em Cristo, todos nós que cremos e estamos representados em Cristo, temos Cristo como nosso cabeça, seremos vivificados. Primeiro Cristo, depois nós, na sua vinda, na segunda vinda de Cristo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Veja que ele reina, então, ele tem um reino que ele entrega nas mãos do Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele reina, e depois que ele reina, então, colocando os inimigos debaixo dos seus pés, fazendo do mundo um império, destruindo a oposição, levando o evangelho até os confins da terra, proclamando a sua morte e ressurreição e a sua vida. Então ele entrega o reino nas mãos do Pai, e aí vem o fim. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, dentre todos os inimigos de Cristo, que são colocados debaixo de seus pés, o último que é aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele está dizendo, Jesus faz então com que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, todos os homens então, a todo mundo seja cheio do conhecimento de Deus, de modo que o único inimigo a ser destruído é a morte. Quando a morte é de fato, finalmente, completamente, em todos os seus aspectos destruída, na ressurreição. Ele destrói a morte espiritual na sua ressurreição, quando então ele vence Satanás, ressurgindo dos mortos, e o seu poder. Mas nós, que somos crentes, ainda morremos. Mas já não morremos para a morte eterna. Morremos para sermos ressuscitados para a vida. Então, de um certo modo, Cristo já venceu a morte na sua ressurreição. Mas ele vencerá ou dará cabo final nela no final do seu reino, quando todos os crentes, então, ressuscitarem. Ainda finalizando esse capítulo, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, verso 29. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também toda hora em perigo? E ele continua dizendo agora, por que eu vou colocar minha vida em perigo todo momento, se eu não vou ressuscitar? Por que vocês colocariam a vida de vocês crendo em Cristo, se vocês não vão ressuscitar? Verso 31, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como o homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então ele começa a dizer aqui, se vocês forem enganados pelas más companhias que corrompem os bons costumes, vocês se desfarão da doutrina da ressurreição. E assim vocês serão homens e mulheres miseráveis, cuja fé é completamente vã. E aí, então ele começa a responder aqueles que vão questionar por curiosidade ou que vão colocar oposição. Como então vão se ressuscitar os mortos? Porque o corpo é decomposto, o corpo vira terra. Com que corpo virão? Né? A gente vai vir no mesmo corpo, é um corpo diferente? Eu vou ter as minhas mãos ou será que vou ter asas?
né? É como se fosse esse questionamento. Paulo, então, passa a responder, e eu vou resumir aquilo que ele responde. Ele diz que ele utiliza uma analogia da semente. Ele diz que quando a gente planta uma semente, a semente é depositada no chão e ela, de certo modo, morre. Ela apodrece ali no chão, para que naquele apodrecimento dela, ela brote e gere uma árvore que é completamente. Nós não esperávamos, né, que daquela pequena semente, daquela coisa que está morta, pudesse vir uma planta vigorosa como aquela. Assim também nós. É necessário, então, que nós primeiro morramos e que, desse mesmo modo que é maravilhoso, que nós não conseguimos, em todo aspecto, entender como isso ocorre, qual é o princípio vital da vida, senão o próprio Senhor, nós também, de um modo misterioso, da terra seremos retirados. E ele também depois passa a apresentar que nós, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, teremos o mesmo corpo, mas um corpo glorioso. Como isso se dará em todos os aspectos, não sabemos. Mas saiba que nós seremos ressuscitados no mesmo corpo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ressurreto, apresenta suas marcas e fala: toquem em mim, vejam se não sou eu mesmo. E eles então têm as escamas tiradas dos olhos e eles conseguem reconhecer a Jesus. Veja que capítulo grande, né? 58 versículos só falando sobre ressurreição. Mas eu queria ler ainda para finalizar, verso 51. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, na ressurreição, a morte é completamente tragada, destruída. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, essa é a exortação final. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque nós vamos ressuscitar. E por que nós vamos ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou. Sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque quando nós sofremos por Cristo, nós seremos recompensados em corpo. Deus nos ajude a sermos assim, então, confiantes na doutrina da ressurreição. Vamos orar? Senhor, te louvamos porque Cristo ressuscitou e porque ele foi feito as primícias daqueles que dormem, de modo que temos a certeza de que no momento final, Cristo nos chamará dos nossos túmulos. Os nossos sepulcros estarão tão vazios quanto o sepulcro de Cristo estava. Graças te damos porque ressuscitaremos para a vida e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.